Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ítalo e nesta aula vou ensinar a vocês a utilizar o PROC-V e o PROC-H para buscar dados em outras tabelas. Tenha certeza que nessa aula, além de entender como funcionam essas duas importantes fórmulas, você vai ver como otimizá-las através de validação de dados e de definição de nomes. Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar aí o seu comentário e o seu like ao final e até mesmo compartilhar com outras pessoas que possam ter interesse neste conteúdo. Então, o nosso objetivo nessa tabela é selecionar um funcionário e trazer aqui os seus dados gerais, bem como os seus registros de vendas. E essas informações estão em outras duas tabelas, uma base de dados de funcionários, que a gente vai utilizar o PROC-V para buscar, e uma base de dados de vendas, que a gente vai utilizar o PROC-H para realizar essa busca. Tá ok? Vamos então para a nossa planilha em branco. Bom, reforçando, o nosso objetivo é, a partir de um nome de funcionário, eu consigo trazer os seus dados de registro e as suas vendas no primeiro trimestre de um determinado ano. Entenda o PROC-V como aquele processo que você vai no supermercado e a atendente bate o código de barras de produto e, a partir desse código de barras, aparece na tela dela o valor do produto e pode aparecer outras informações, como, por exemplo, a descrição, o estoque. O PROC-V e o PROC-H funcionam da mesma maneira. Através de um determinado registro, eu busco informações que estão relacionadas àquele registro. Tá legal? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer é buscar o registro, o e-mail e o telefone a partir do nome do funcionário. Para isso, a gente vai utilizar a fórmula PROC-V. Por quê? Porque a minha tabelinha onde eu tenho esses dados relacionados está organizada em colunas, ou seja, os meus registros estão organizados em colunas. Então, numa coluna eu tenho o nome, na outra coluna eu tenho o registro, na outra coluna eu tenho o e-mail e assim por diante. Então, para fazer essa procura em colunas, a gente utiliza o PROC-V, que faz uma procura vertical. Como assim uma procura vertical? Por exemplo, imagine que eu estou querendo localizar o nome Felisberta Santos. Ele vai pesquisar verticalmente, ou seja, pegando do primeiro nome e descendo até encontrar Felisberta. Quando ele encontrar a Felisberta, ele vai retornar um dos valores associados, seja o registro, seja o e-mail, seja o telefone. Vamos lá ver isso na prática. Eu utilizo a fórmula igual PROC-V, abro parênteses. O primeiro argumento dela é qual o valor procurado. O valor que eu estou procurando é o Clóvis. Cliquei sobre ele. Ponto e vírgula, eu devo indicar aqui a minha matriz tabela, ou seja, onde eu estou pesquisando o Clóvis. Vou selecionar aqui toda a minha tabela. E aí você tem que ter em mente que o PROC-V só funciona se o valor procurado estiver na primeira coluna da matriz tabela. Ou seja, o valor procurado é um nome e ele está aqui na primeira coluna da matriz tabela. Selecionei, então, a matriz tabela. Ponto e vírgula, eu devo indicar qual o número do índice da coluna de retorno. Como assim? Se eu quero retornar o registro, ele está na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta coluna da minha matriz tabela? Está na segunda, certo? Então, esse número do índice da coluna vai ser 2. Ponto e vírgula, eu devo indicar se é uma correspondência exata ou aproximada. A gente vai ver adiante quando utilizar a correspondência aproximada, mas aqui eu estou querendo executar a pesquisa exatamente de um nome da forma como ele é. Nada aproximado a Felisberta Santos, exatamente o nome Felisberta Santos. Então, vou colocar aqui 0 ou falso para indicar que é uma correspondência exata. Não realizei nenhum travamento aqui, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas só para a gente entender esse funcionamento básico. Fechei parênteses, Enter. Consegui trazer o registro ali daquele funcionário, que foi o Clóvis. Se eu modifico o funcionário, por exemplo, para Maria de Jesus, automaticamente ele me traz o registro da Maria de Jesus. Se eu quisesse conseguir arrastar essa fórmula, eu precisaria ter travado alguns intervalos. Vamos repetir a fórmula aqui. Igual, PROC-V, seleciono o valor procurado, que é Maria de Jesus, vou travar este valor para eu poder arrastar essa fórmula para a direita. Ponto e vírgula, aonde eu vou procurar a Maria de Jesus? Seleciono a minha matriz tabela e travo também.
ponto e vírgula 2, porque eu quero, neste momento, o registro, ponto e vírgula 0, porque é uma correspondência exata. Vou arrastar aqui para pegar o e-mail e o telefone, só que veja que ele trouxe ali sempre o meu registro. Por que ele trouxe registro? Porque o número do índice da coluna a ser retornada está fixo aqui, o 2. O e-mail está lá na terceira coluna, vou indicar aqui 3. O telefone está na quarta coluna, indico 4. Tenho aqui a solução do meu PROC-V. Tá ok? E para fazer o PROC-H, mesmo procedimento, só que ele vai realizar uma pesquisa na horizontal. Como assim uma pesquisa na horizontal? Ele vai pesquisar na linha e quando ele encontrar o nome desejado, ele retorna uma linha correspondente. Então, perceba que essa tabela está organizada de maneira diferente. As vendas estão aqui dispostas em linhas e não em colunas. Então, vamos lá. Igual PROC-H. E aqui eu já vou realizar os travamentos para poder arrastar. Valor procurado é a Maria de Jesus. Selecionei a Maria e travei. Como que trava? Só pressionar F4 após selecionar o valor. Ponto e vírgula. Seleciono aqui a minha matriz tabela, que não precisa dos cabeçalhos que estão aqui na coluna B. Travei também com F4. Ponto e vírgula. Se eu quero retornar primeiro as vendas de janeiro, janeiro está na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta linha da minha matriz tabela. Está na segunda. Ponto e vírgula 0, porque é correspondência exata. Vou arrastar aqui. Ok. E agora somente alterar a linha de retorno. Janeiro é linha 2, fevereiro é linha 3 e março é linha 4. Tá legal? Para deixar isso mais dinâmico, evitando que alguém escreva o nome do funcionário errado, por exemplo, se eu escrever só Maria Jesus, ele não retorna nada, porque não existe nenhuma Maria Jesus, a gente vai realizar uma validação de dados. Como? Seleciono aqui todos os funcionários, botão direito, definir nome, e vou escrever aqui que essa lista vai se chamar nomes. E aí, aqui na minha tabela principal de consulta, eu vou fazer uma validação de dados, clicando em Dados, Validação de dados, permitir apenas lista, que vai ser igual a nomes. Agora, eu já tenho aqui a possibilidade de selecionar, a partir de uma lista, o funcionário desejado, evitando que alguém escreva incorretamente o nome dessa pessoa. Ainda é possível realizar melhorias nessa tabela. Ao invés de sempre ter que ir em outras planilhas para poder buscar um determinado registro, selecionar uma matriz tabela, eu posso dar nomes às minhas tabelas, matrizes. Como que eu faço isso? Por exemplo, vou selecionar aqui toda essa tabelinha e vou chamá-la de BD, de banco de dados, underline, funcionários. Este nome que eu defino não pode ter espaço, por isso a gente usa esse artifício do underline. Ok? Vou fazer o mesmo processo aqui para a minha tabelinha de vendas. Selecionei aquela que seria a matriz tabela, botão direito, definir nome, BD, underline, vendas. Fechei. E agora eu vou construir novamente meu PROC-V e PROC-H para a gente fixar, porém com esses intervalos nomeados. Vamos lá, igual, PROC-V, valor procurado é o Jobston. Travei para poder arrastar. Ponto e vírgula. Qual a matriz tabela? Eu não já dei um nome para a minha matriz tabela dos funcionários? Eu não chamei ela de BD, underline funcionários? Veja que ela já está aqui. Posso escrever ou selecionar com um duplo clique. Ponto e vírgula. O registro está lá na segunda coluna, então indico aqui 2, ponto e vírgula 0, porque é correspondência exata. Trouxe aqui o registro, arrastando, só modifico apenas a minha coluna de retorno para 3 para buscar o e-mail e para 4 para buscar o telefone. Prontinho, está ali funcional e fica muito mais legível. Para fazer a busca das vendas, mesmo processo. Igual, PROC-H, valor procurado. Cliquei na célula e travei, ponto e vírgula. Chamei lá a matriz tabela de BD, vendas. Ponto e vírgula, janeiro está lá na segunda linha, fevereiro na terceira e março na quarta. Então, janeiro, ponto e vírgula 2, que é a segunda linha, ponto e vírgula 0 para fazer correspondência exata. Arrastando, tenho ali as minhas informações, só precisando alterar a linha de retorno para 3 e para 4.
Para a gente arrematar essa tabelinha super interessante, eu vou gerar um gráfico simples aqui, que nem é o objetivo da aula, mas para a gente deixar ali com essa área preenchida com informações relevantes. Selecionei os meus dados e vou gerar um gráfico de colunas. Vamos colocar esse gráfico aqui na parte de baixo, deixando as suas dimensões mais ou menos do mesmo tamanho dessa micro tabelinha de vendas. Vou formatar a coluna dele com um verde. O título vai ser Vendas primeiro trimestre. Vou selecionar aqui para formatar o título, colocando ele com um preenchimento azul e uma fonte branca. E vou adicionar o rótulo de dados, botão direito sobre a coluna, rótulo de dados. Se você não tem tanta experiência com gráficos, se liga nos nossos vídeos do canal sobre este assunto. Para poder deixá-lo aqui mais bonitinho, vou colocar este rótulo de dados com a mesma formatação do título. Ok, ficou ali mais legal. Posso retirar essa linha de grade que fica aqui atrás do gráfico, vindo aqui nesse maisinho e desmarcando linha de grade, se você assim desejar. E eu tenho ali o meu gráfico relacionado de acordo com o funcionário. E uma coisa que eu poderia fazer aqui também é personalizar esse eixo, para que ele não fique variando de acordo com o funcionário. Cliquei sobre ele, botão direito, formatar eixo. Vou colocar aqui que a minha escala vai variar de 0 até 100 mil, valores mínimos e máximos, e variando aqui as unidades de 20 em 20 mil. Então, vou colocar aqui 20 mil. Veja que agora, mesmo que eu altere o funcionário, o eixo permanece fixo com aqueles valores. Então, foi só um plus aí na nossa tabela. Aqui poderia, por exemplo, trazer a foto do funcionário, que a gente vai aprender em vídeos futuros. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui e curtiu esse vídeo, deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua curtida. Até a próxima aula. Tchau, tchau!